Estamos aguardando. Dentro de uns minutos vamos começar o evento. Estamos transmitindo em direto desde a Universidade de Barcelona. Estamos transmitindo pelo Instagram do Núcleo do PT Barcelona. Bom dia! Acaba de chegar a nossa secretária. Que a gente está sempre correndo, querendo atender o máximo de companheiros possível, que queiram dialogar com o PT do Brasil. Nossa secretária adjunta, senador Humberto Costa, secretário de Relações Internacionais. Estamos transmitindo direto do Instagram do Núcleo do PT Barcelona. Senhoras e senhores, uma vez mais, muito bom dia a todas e todos aqui presentes. Meu nome é Flávia Costa e, em nome do Núcleo do PT dos Trabalhadores e das Trabalhadoras daqui de Barcelona, saúdo com grande honra as autoridades presentes, representantes de organizações, movimentos sociais, partidos políticos e toda a comunidade aqui reunida. Dou igualmente as mais calorosas boas-vindas às nossas convidadas e os nossos convidados, com destaque para Breno Almeida, presidente da Fundação Perseu Abramo, senhor Humberto Costa, senador da República e secretário das Relações Internacionais do PT, senhora Misiara Oliveira, secretária adjunta das Relações Internacionais do PT. Estamos também à espera do nosso presidente do partido, o senhor Edinho Silva, que virá para o encerramento dessa conferência. Expressamos nossos sinceros agradecimentos à Universidade de Barcelona, que gentilmente cedeu esse espaço para a realização dessa importante conferência. Trata-se de uma das mais antigas universidades laicas da Europa, que concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva, em outubro de 2004, o título de doutor honoris causa. Saudamos também as representações de partidos da Catalunha, as entidades da sociedade civil organizada de brasileiras e brasileiros residentes na região, bem como os meios de comunicação aqui presentes. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. É uma grande honra contar com a presença de cada um e de cada uma nessa conferência. Senhoras e senhores, essa conferência realiza-se em um contexto de grandes transformações globais e em paralelo ao Encontro Internacional Global Progressive Mobilization, articulado no âmbito da Internacional Socialista e impulsionado pela liderança do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. Esse encontro reúne lideranças progressistas de todo o mundo, tendo como convidado de destaque o presidente Lula, com o objetivo de construir respostas conjuntas ao avanço do autoritarismo, da extrema-direita e da fragilização do multilateralismo. Trata-se de uma iniciativa que busca fortalecer a democracia, os direitos fundamentais e a cooperação internacional, por meio de uma articulação ampla entre forças progressistas, baseadas em valores compartilhados e na construção de respostas inclusivas diante dos desafios contemporâneos.
Nesse contexto, o núcleo do PT de Barcelona, em parceria com os demais núcleos do partido na Espanha, Madrid, Galícia e Comunidade Valenciana, e com o apoio da Secretaria das Relações Internacionais do PT, organiza esse encontro com o tema Democracia na América Latina e o papel do Partido dos Trabalhadores na construção da luta internacionalista. Ao longo dessa atividade, abordaremos estratégias de enfrentamento ao fascismo, políticas públicas voltadas à comunidade brasileira no exterior e a importância do engajamento social e político na construção de um projeto democrático para o futuro. Informamos que as falas das convidadas e dos convidados terão duração aproximada de 10 minutos, os convidados aqui à mesa. Na sequência, será aberta a palavra às pessoas previamente inscritas, com tempo máximo de 3 minutos por intervenção, conforme a ordem estabelecida. Em função do tempo disponível, não será possível acolher novas inscrições. Agradecemos desde já a compreensão de todos e todas. A lo largo de esta actividad, lo hablo un momentito en castellano también, abordaremos estrategias de enfrentamiento al fascismo, políticas públicas dirigidas a la comunidad brasileña en el exterior y la importancia del compromiso social y político en la construcción de un proyecto democrático para el futuro. Informamos que las intervenciones de las personas invitadas tendrán una duración máxima de 10 minutos, las personas en la mesa. A continuación, se dará la palabra a las personas previamente inscritas, con el tiempo máximo de 3 minutos por intervención, siguiendo el orden establecido. Ao final desse encontro, nossa coordenadora, Heike Weger, aqui presente, coordenadora do Núcleo do PT de Barcelona, fará a leitura do resumo da Carta de Roma, documento elaborado no último encontro do Núcleo do PT no exterior, que ocorreu em Roma, em novembro do ano passado, que reúne as principais demandas da comunidade brasileira em diáspora. Esse documento será entregue na íntegra aos nossos dirigentes aqui presentes e publicado em nossos meios de comunicação. Para concluir, desejamos que este espaço seja um espaço de diálogo, construção coletiva e fortalecimento da solidariedade internacional. Declaramos oficialmente aberta essa conferência. Passamos, então, nesse momento, a palavra para o senador Humberto Costa, nosso secretário-geral das Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Na sequência, o nosso companheiro Breno Almeida e, por fim, a companheira Misiara Oliveira. Bem-vindos. Bem, inicialmente, bom dia a todos vocês, a todas vocês. É um grande prazer poder estar com cada uma de vocês, que são militantes do Partido dos Trabalhadores, vivendo no exterior. E é uma grande alegria nós vermos, inclusive, que o processo de organização, de melhor articulação entre os núcleos e o próprio partido vem crescendo. Nós estamos aqui em Barcelona para participar desse evento, que é a mobilização global progressista, que tem 2 objetivos muito importantes. Primeiro, de afirmar e reafirmar o nosso compromisso, nosso de todos os participantes ali estão partidos do mundo inteiro, movimentos sociais do mundo inteiro, todos dentro de uma linha progressista, não necessariamente partidos de esquerda ou partidos socialistas, ainda que esses estejam todos presentes e tem por objetivo, de um lado, como eu disse, reforçar essa nossa defesa da democracia como ponto importante para a construção de um mundo melhor, um mundo para a maioria das pessoas. E também tem como pauta o enfrentamento ao crescimento significativo, ostensivo da extrema-direita no mundo. No tema
democracia na América Latina e o papel do PT na construção de uma luta internacionalista, só marcar aqui o tempo. Hoje, na América Latina, sem dúvida, nós vivemos um momento muito crítico. O início da década, no início do século XX, a primeira década do século XXI, nós tivemos um grande movimento em toda a América Latina de crescimento das forças de esquerda, foi a chamada Onda Rosa, e em que prevalecia, na maioria dos países, governos democráticos eleitos diretamente pela população e que governavam respeitando os limites da Constituição, entre eles o Brasil. Ao longo da segunda década, nós vivemos um momento diferente, que foi muito forte no próprio Brasil, que foi o da busca por parte dos setores conservadores, neoliberais, de um processo de mudança nesses países. Né? E hoje nós podemos dizer que boa parte dos países latino-americanos, eles estão governados por autocratas, estão governados por... estão vivendo dentro de um regime autoritário e onde o Brasil, Colômbia, alguns poucos países, né, vivem ainda num cenário de democracia plena e, ao mesmo tempo, de construção de governos inclusivos. Né? No próprio Brasil, nós vivemos, ao longo da segunda década do século XX, um processo de... um processo de ataque frontal à nossa democracia. Nós vivenciamos aqueles anos da Lava Jato, aqueles anos em que a lei e a justiça foram utilizados para criminalizar as forças de esquerda, especialmente o PT. Tivemos o impeachment da presidenta Dilma, posteriormente tivemos a Lava Jato levando o presidente Lula à cadeia, e em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República, né, derrotando o Fernando Haddad, e tivemos 4 anos de permanente ataque às instituições, de ataque à democracia, e culminando, inclusive, com uma tentativa formal de golpe de Estado, né, que nós conseguimos superar, não somente pela força, pela liderança do presidente Lula, mas também pela resistência oposta pelos movimentos sociais, pelo PT também, e também pelo papel que o Supremo Tribunal Federal cumpriu naquele momento. Né? E o fato é que nós conseguimos não só apurar tudo o que aconteceu, mas colocar na prisão o que era impensável há pouco tempo, né? Militares de alta patente, ex-parlamentares, né? Integrantes do governo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro, que foi uma coisa muito importante, né, do ponto de vista da nossa democracia, que todos nós reconhecemos como algo ainda frágil, mas foi uma demonstração de que a democracia no Brasil tem, de fato, uma vinculação com a população, e a população tem dado demonstrações permanentes de que valoriza a nossa democracia. Vivemos hoje um momento em que estamos passando por uma crise institucional muito grave. A extrema-direita, que escolhe sempre os seus bodes expiatórios no Brasil, somos nós, o PT e o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal,
Obviamente que também o que nós estamos assistindo hoje, que o próprio Supremo Tribunal Federal, deu assim, várias demonstrações de que precisa de um processo de mudança, precisa de um processo de reforma, e o fato é que, novamente, essas forças adquiriram um peso significativo. Além do fato de que, apesar de o nosso governo, na minha avaliação, de todos os governos que o PT já teve no Brasil, esse ser o melhor, é um governo que conseguiu uma situação econômica invejável, um país que cresce mais do que qualquer um poderia prever, com a inflação controlada, cumprindo as regras fiscais, com o desemprego mais baixo da história do nosso país, com a retomada dos programas sociais, com o avanço no enfrentamento ao problema da desigualdade, mas mesmo assim vocês têm acompanhado as pesquisas que mostram o nosso governo mal avaliado, que é fruto do processo de clivagem, de divisão existente no Brasil hoje, essa polarização, em que a extrema-direita faz com grande maestria, que é a disseminação das fake news, o discurso de ódio, e, portanto, nós enfrentamos ameaças reais à democracia novamente. Mas acreditamos que temos amplas condições de vencer essa eleição. Não somente por tudo que foi feito, mas pela nossa capacidade de mobilização no Brasil também, pela liderança que o presidente Lula exerce e pela relevância que essa eleição tem, não só para o Brasil, para a América Latina, mas para o mundo. Essas poucas conversas que nós já tivemos desde ontem, é evidente o interesse, a expectativa e a esperança que as pessoas colocam no Brasil como um país que tem um governo capaz de liderar o processo de enfrentamento a isso. E o presidente Lula encarna exatamente de forma muito, muito forte esse papel. Então, a contribuição que nós acreditamos que podemos dar é exatamente a de sermos uma voz importante para enfrentar, por exemplo, na América, o trumpismo, para combater a partir das nossas posições, dos nossos valores, o que ocorre na América Latina hoje, porque hoje é um país, um continente marcado por governos autoritários. Vamos pegar aí a Argentina, só pelo Mercosul, Argentina, Paraguai, Chile, são dois países que hoje governados por governos autoritários. Temos o Chile, temos na América Latina, na América Central, Honduras, El Salvador, Costa Rica, um país tradicionalmente democrático. Então, é um cenário muito difícil. Mas acredito que nós podemos avançar. Primeiro, porque fica evidente que será muito provável que o governo Trump sofra uma grande derrota nas eleições parlamentares desse ano nos Estados Unidos. É muito provável também que nós possamos vencer no Brasil e vencer na Colômbia. Tem uma eleição também crucial, muito importante. Não se sabe o que vai acontecer no Peru e não se sabe também o que qualquer um dos presidentes que foi eleito pensa ou vai fazer. Então, o cenário é muito difícil. Mas eu acredito que o Brasil e principalmente o presidente Lula podem dar uma contribuição importante para esse processo de enfrentamento à extrema-direita. Apesar da vitória ter sido de um governo, de um partido, de um governo de centro-direita, na Hungria, mas a derrota do Orbán também representou uma
um sinal de esperança que se pode ter. Né? Vamos ter eleições importantes na Europa, além dessa eleição nos Estados Unidos, e eu acredito que se nós tivermos sucesso em uma parte dessas eleições, nós vamos avançar também. Uma outra coisa importante que eu vejo é que na América Latina, o México tem passado a cumprir um papel muito significativo. O México, apesar de sempre ter sido marcado um pouco mais para trás por governos democráticos, até governos de esquerda e depois governos neoliberais, corruptos, enfim, mas desde a administração do López Obrador, mas principalmente agora com a Cláudia Sheinbaum, passaram também a procurar um protagonismo internacional nesse campo, né? Estou terminando já. Então, acredito que nós vamos continuar a ser uma referência importante para esse processo e precisamos garantir a eleição favorável a nós nesse ano lá no Brasil, porque é uma eleição importante, como eu disse, não somente para a América Latina, mas é uma eleição importante para o mundo, porque o nosso governo, o nosso presidente tem sido atores importantes para o enfrentamento à extrema-direita, especialmente no que diz respeito aos Estados Unidos com Trump. Bom, fiz essa colocação, depois nas questões a gente pode aprofundar um pouco mais. Obrigado. Oi. Não, acho que não. Tá? Sim. Tem que falar bem perto, então, para poder... Né? Obrigado, Fábio. Bom dia a todas e todos. Eu achei... A primeira sensação de acolhimento que eu achei foi que eu cheguei e o pessoal do Axé vestido de branco, porque hoje é sexta-feira, e existe o hábito o hábito não, existe a resposta religiosa, né, na sexta-feira, dia de Oxalá, se vestir branco. E vamos lá, né, vamos conversar um pouco. A minha abordagem vai ser um pouco conversando com todas e todos vocês, nessa perspectiva do militante na diáspora, né? Militar, construir um partido fora do país, onde as ações objetivas desse governo se dão muito mais dentro do território do que propriamente fora, sabendo que muitas vezes esses irmãos brasileiros que estão na diáspora passam por desafios muito grandes nessa relação com as outras nações, questões diplomáticas sensíveis, que demandam um diálogo específico, são demandas específicas e que muitas vezes, né, nossa ação governamental não consegue ser tão imediata, não consegue ser tão... porque não temos uma gerência direta, porque passa por uma série de conversas, de articulações. E, nesse sentido, ainda assim, com todos esses desafios, seguir dedicando em construir um partido fora do país, digamos assim, heróico. Né? Então, eu não posso deixar de reconhecer isso. Eu digo isso porque, muito recentemente, em setembro do ano passado, eu pude ir à festa do Avante, em Portugal, e conhecer um pouco mais de perto, né, os companheiros e companheiras que constroem os núcleos do PT em Portugal, e sentir essa energia. E aí, eu nunca esqueço de uma passagem da presidenta Dilma, logo depois que foi eleita, comentando sobre a sua campanha, e ela falava que cada lugar do Brasil, quando ela chegava, às vezes cansada, às vezes não, ela chegava e via um grupo de pessoas na porta de um campo de pouso, de um aeroporto, carregando uma bandeira do PT, e vendo que aquelas pessoas estavam asseverando por ela, mesmo sem conhecer. Então, isso que eu acho essencial e eu acho que é importante a gente não perder isso de vista, sobretudo nessa construção. A situação em Barcelona é um pouco mais confortável do que em Portugal, no que diz respeito aos votos que nós temos, a adesão que nós temos à nossa causa, mas aí o que eu acho que é um desafio importante
no sentido de influenciar positivamente outras localidades, outros núcleos, né? Essa experiência de mobilização, isso também poder encorajar companheiros e companheiras que têm desafios fora do país nessa construção. E eu digo isso porque esse estado de crise que a gente está observando, ele tende a se agravar ainda mais com um dado essencial. A crise do capitalismo ela vai se aprofundar. Ela vai se aprofundar. Tem outro... A tendência é que ela se aprofunde ainda mais em um cenário em que as populações também necessitarão de mais presença do Estado. E governos como os nossos, em que aproximam, têm uma relação de proximidade com a população, sofrem muito com isso. Porque o contexto econômico, ele completamente interdita essa possibilidade de aproximação do Estado com a sociedade quando ela mais precisa, em decorrência da crise do capitalismo. Então o embate ele se torna um embate muito estrutural. E cada vez mais é importante essa nossa reafirmação, porque as respostas, né, que as elites econômicas dão à crise do capitalismo é tomar os governos para que os governos possam ser instrumentos da manutenção das estruturas capitalistas. Ou seja, afastar o Estado de quem mais precisa. O exemplo disso é o extrato do que foi o governo Bolsonaro. E num ambiente extremamente hostil e desafiador, como nosso senador falou, nós estamos fazendo o melhor dos nossos governos no pior contexto político que poderíamos realizar. Tudo isso é possível porque nós temos na nossa liderança um agente político que dispensa apresentações e que tem a maturidade de governar o país pela terceira vez, liderar um campo político que tem parcela significativa da simpatia da população brasileira. Lógico, a gente sempre está lutando para construir essa maioria. O nosso desafio hoje é a construção dessa maioria, né, eleitoral. Mas é isso que está posto diante de nós. Então, a gente não pode se descuidar disso. E aí a importância de reafirmar a eleição do presidente Lula, porque ela é um paradigma muito importante na discussão das respostas que os Estados devem dar à crise do capitalismo. Você vê, por exemplo, a presidente do México anunciando o sistema de saúde aos moldes do SUS. Isso é o que está diante de nós. E o que eu penso que seja mais importante, e aí a gente fala numa perspectiva mais doméstica, né, porque hoje a classe política progressista ela tem falado nessa questão do antifascismo. Nós acabamos de vir da Conferência Antifascista de Porto Alegre, que foi um evento muito importante na construção desse momento histórico que estamos vivendo, em que eu fiz a seguinte observação. A gente vai defender o antifascismo, mas nós precisamos ter a habilidade política de como é que eu vou falar de antifascismo para a população. Está chegando aqui nosso vereador, Zanata, de Balneário Camboriú. Esse aí é um guerreiro. Esse é um guerreiro. Então, um aplauso para ele. No olho do furacão, e como se diz, ele não deita. Na resistência. Ele é colega de parlamento do 04. Vai para Brasília, ele já fala como deputado federal. Vai ficar na cadeirinha de praia. Vai, Mas, então, gente, o que está diante de nós é esse desafio, porque a gente precisa ter a habilidade de termos como
antifascismo, soberania, democracia, tá. Onde é que isso entra? Na casa das pessoas. E nós precisamos ter a habilidade política, aqui ou em além-mar, de falar que tudo isso é essencial para que nós tenhamos saúde pública de qualidade, investimento em educação, investimento em infraestrutura social e urbana, crédito barato, comida na mesa. Só a democracia pode garantir isso. Só um governo que tenha um olhar de combate às desigualdades e reafirmação do Estado junto à sociedade pode fazer isso. E esse é um governo antifascista. Isso é um governo que defende a soberania. Nosso melhor momento no ano passado, na narrativa política, na disputa da narrativa, foi quando o presidente Lula, imbuído da sua força pessoal, foi para o enfrentamento ao imperialismo americano, passando a risca no chão e reafirmando o Brasil. Veja só, você consegue ter, aí numa disputa entre presidentes, a população entende como é que é, onde é que ela está. E essa precisa ser a tônica quando nós fazemos o diálogo com a sociedade para validar a nossa luta anti-imperialista. Nós precisamos dessacralizar determinados termos e determinados debates. Eu tenho muita resistência a essa expressão, falar a língua do povo, como se houvesse uma distância vernacular entre aquilo que nós tratamos na política e aquilo que o povo entende como que seja justo e de bom caminho. Nós somos da terra de Dom Helder, né, Humberto? E a gente tem uma rádio em Pernambuco que passava uma frase de Dom Helder que eu acho muito importante. Você acha que o povo não pensa? O povo pensa. Então nós precisamos nos ver como parte desse povo também, dessacralizando a política, tendo essa habilidade de fazer essas coisas. Eu não estou contando o meu tempo, Flávia. Como é que está? Está quase? Então, se me encaminhando para o fim, né, nessa contribuição, eu queria compartilhar com vocês nesses últimos dias, coincidentemente, eu estava fazendo algumas leituras, alguns estudos, sobre a temática do exílio. E aí você vai vendo, né, ver Gonçalves Dias, ver uma série de poetas com relação a isso. E eu reencontrei, né, um poema de Drummond chamado Nova Canção do Exílio. E eu vou pegar os últimos versos desse poema, porque eles dizem muito sobre o que é esse fazer político longe de casa. Construir um partido de longe. Construir a política do seu país de longe. O que é isso? Né? Não deixa de ser esse processo diaspórico pelas mais diversas contingências, mas é muito gratificante a gente poder ter isso. Né? Eu hoje estou na presidência da fundação, mas sou dirigente municipal da minha cidade. Porque eu acho que eu não posso perder isso. Eu faço parte do diretório municipal de Olinda, da minha cidade, e não quero me perder disso. Sou pela perspectiva que o partido se constrói na base. Né? Então, o final, e aí eu encerro minhas palavras, dizendo o seguinte: ainda um grito de vida e voltar, para onde tudo é belo e fantástico. A palmeira, o sabiá, o longe. Mesmo de longe, vocês ajudam para que o Brasil possa continuar sendo belo e fantástico. Então eu peço que vocês renovem suas forças, continuem nos ajudando para que em 4 de outubro ou em 25 de outubro a gente possa continuar fazendo do Brasil um país belo e fantástico e ajudando esse mundo a ter um sopro de razão, de lucidez, né, através da liderança do presidente Lula, mas também sabendo que o presidente Lula ele é quem é porque ele é todos nós. Né? Então, um abraço e um beijo no coração.
dia a todos e todas. Vou dar um tempinho aqui. Passando por cumprimentar aqui a mesa, as organizadoras, a Raik, a Flávia, nossas companheiras aqui, Renê, nossa coordenadora do grupo de Madrid, Nani também, da Valência, que deve estar chegando aí, nossos companheiros da Galícia. Cumprimentar minha amiga Marta, que me acompanha, minha companheira lá da minha terra, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, minha amiga de muito tempo. Cumprimentar o senador Humberto, nosso presidente da FPA, aqui da Fundação Perseverando Pleno, nosso vereador Zanata. Falar primeiro da alegria de estarmos aqui e alguns podemos nos reencontrar, né, depois de Roma, nesse momento que é um momento muito importante. Acho que nós temos debatido muito nesse último período um pouco do diagnóstico do que nós estamos vivendo no mundo, né? Nós vivemos um período de profundas transformações. Quando a gente está no olho do furacão, muitas vezes a gente tem dificuldade de compreender o evento histórico do qual nós estamos participando, mas sem dúvida nenhuma nós estamos hoje participando de um momento histórico muito desafiador, talvez mais desafiador do que o período que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista de uma crise, né, de utopias, uma crise estendida do capitalismo, né, que passa a aprofundar um conjunto de desigualdades, a concentrar riquezas no mundo, especialmente a partir da crise de 2008, mas se consolidando no período da Covid. Então, esse processo de desconstituição daquilo que se construiu no pós-guerra, dos chamados estados de bem-estar social. Então, a desconstituição da ideia de políticas públicas, de um Estado que possa atender as populações, e com isso coloca em xeque e passa a questionar o papel das democracias, especialmente das democracias liberais, que frente a esse cenário de profundas mudanças, e devo incluir aí, sem dúvida nenhuma, que é uma questão central, que é uma exploração acelerada dos últimos recursos do planeta para sustentar esse processo de revolução tecnológica, né, que se aprofundou no último período e de concentração de renda para poucos, dizer que essas democracias hoje respondem pouco às necessidades objetivas das populações do mundo. Então, esta crise faz com que esses movimentos, né, antissistema, em nós da esquerda, que sempre fomos antissistema, muitas vezes por estarmos em alguns governos, não somos identificados como um polo alternativo. E nós precisamos dizer que nós somos, mesmo dentro dos governos, à frente de estados, polos alternativos, e eu vou dizer por quê. Porque os nossos governos, e falo especialmente da nossa experiência do Brasil, do governo do PT do presidente Lula, ele é um ponto de resistência, de resiliência democrática dentro desse contexto histórico internacional. Porque sim, é possível, por meio da democracia, fazer o enfrentamento às desigualdades, fazer uma redistribuição de renda, termos o Estado a serviço da população por meio de políticas públicas, como o Breno disse, de saúde, de educação, de bem-estar, e termos um processo de desenvolvimento nacional, né, profundo, com inovação tecnológica sustentável, pensando no bem-estar dos povos e do planeta. Então, somos uma expressão de resistência democrática do ponto de vista do desenvolvimento, da garantia de direitos, de oportunidades e de vida digna para o povo. Mas não somos mais do que isso. Nesse último período, eu posso dizer que o papel do Brasil, sob liderança do presidente Lula, também é um papel de resistência democrática quando se levanta a voz no cenário internacional para fazer esse contraponto também do enfrentamento de temas que são de extrema relevância nesse momento histórico. Eu falei da defesa do planeta,
Então, todo o posicionamento do presidente Lula, do Brasil, a COP, né, como nós nos posicionamos, mas também em todos os conflitos que nós estamos tendo. A Palestina, de Gaza, as guerras, né? Então, nós temos sido uma voz importante de contraponto contra a hegemônica, para dizer que há alternativas, né, no mundo que ainda acreditam em uma governança global, num cenário, né, num contexto multipolar, aonde os países possam estar à mesa exercitando o diálogo e a diplomacia antes de chegar às armas. Então, eu acho que esse processo intenso, né, de disputa que nós vivemos, nós temos mostrado um caminho, que é um caminho possível. E acho que aqui na Espanha, no último período, o primeiro-ministro, né, Pedro Sánchez também tem feito um esforço para cumprir um pouco este papel, dialogando aí, e acho que esse evento que hoje tem dá sequência àquele evento provocado pelo presidente Lula do Democracia Sempre, logo após a Assembleia das Nações Unidas, eu acho que ele tem um pouco este sentido, de dizer que sim, é possível enfrentar esta corrosão democrática e esses ataques à ordem global. Vejam, a ordem global que nós vivíamos, ela foi constituída após a Segunda Guerra, especialmente a partir de uma hegemonia dos Estados Unidos. E é justamente hoje o governo de Trump e o governo estadunidense que vem fazendo um rompimento com tudo que se construiu nestes 80 anos em termos de direito internacional, né, de instituições, né, como a ONU e de espaços de diálogo, né, entre as nações. Então, nós temos um papel que eu considero fundamental e estratégico, porque Trump hoje ele representa esse rompimento com uma governança global, o rompimento com o direito internacional, uma opção por um caminho belicista de conflito, seja o conflito econômico por meio das taxas e sanções, seja afronta soberanias, até a questão das ocupações, como o sequestro de um presidente da República, como Maduro, a primeira-dama síria, e agora a guerra contra o Irã, se estendendo pelo Oriente Médio, agora no Líbano, né, em parceria aí, com o Estado de Israel e com o governo de Netanyahu. Então, nós somos ainda um sopro de resistência, e o Brasil joga com muita força e muita firmeza, e nos momentos mais duros e mais intensos, nós poderíamos ter nos submetido, né, às pressões e às ameaças, mas nós tivemos uma voz altiva sobre essa liderança do presidente Lula, que era não nos curvarmos, tanto no tema das taxas, tanto em relação ao genocídio que ocorre em Gaza, nos conflitos agora, em relação à Venezuela. Então, eu acho que é muito importante a Cuba, né, neste momento, que a gente coloque os olhos sobre o Brasil, sobre o papel que o Brasil joga hoje no cenário geopolítico internacional, sob a liderança do presidente Lula, sobre o papel que o PT cumpre hoje no cenário internacional e por que é tão estratégica a eleição deste ano para o povo brasileiro, para a nossa democracia, para a nossa soberania, mas para a dignidade dos povos no mundo e para a democracia no mundo. Eu acho que isso é muito importante. É disso que nós estamos falando. Nós somos aqui petistas e estamos protagonizando um movimento que é um movimento muito fundamental para o futuro da humanidade. Porque nós nunca estivemos, talvez, tão próximos do risco de uma guerra nuclear, por exemplo. Nem na Guerra Fria nós estivemos tão à mercê de um conflito tão grave no mundo. Não estivemos à mercê de estarmos no último segundo da destruição dos recursos planetários. E com essa gana, né, de apropriação para alimentar determinados setores. Eu vou ir concluindo para dizer que, nesse processo todo,
as big techs, né, as plataformas de comunicação e informação, elas cumprem um papel importante para alimentar a extrema-direita. Elas ajudam nas narrativas, elas ajudam como ferramenta a propagar um conjunto de valores e elas ajudam com seus algoritmos a moldar pensamentos e pensamentos contrários à democracia. E também no Brasil, nós iniciamos um processo importante de regulamentação das redes sociais. Como a gente não podia ir no todo, a gente foi comendo pelas beiradas. Então, a gente iniciou com o ECA Digital, agora com a criminalização da misoginia, e com a questão da proteção dos dados, e nós estamos querendo avançar agora com a inteligência artificial a um conjunto de regulamentações que possam proteger um pouco mais o país e a nossa população desses ataques. Por fim, dizer, o Breno falou da nossa comunidade em diáspora e eu queria também fazer uma referência a isso. Eu acho que a nossa comunidade em diáspora não tenho certeza, tudo bem, companheira, tem contribuições fundamentais a dar, porque sente de perto esse elemento que é o elemento de ser um estrangeiro, né? E o Bauman ele fala muito dessa questão que o estrangeiro ele é todo aquele que é o estranhamento. E nós do PT sabemos bem como é isso. Que mesmo dentro do Brasil, nós somos o estrangeiro muitas vezes frente a um senso comum que acha que tem que ser diferente. Nós sempre enfrentamos esse senso comum a partir de um conjunto de valores. Então essa comunidade estrangeira brasileira no exterior, essa comunidade, ela tem uma contribuição muito importante para falar desses valores democráticos, mas desses valores que visam uma igualdade social, que visam uma solidariedade. E eu acho que o foco ali é sobre a questão do internacionalismo. E internacionalismo nada mais é do que tu te colocar a serviço, tu exercitar esta solidariedade profunda com o outro, aonde o outro estiver, em que condição o outro estiver, tu te colocar numa posição de contribuir para o enfrentamento daquela injustiça, para superar aquela injustiça, se colocar no lugar do outro. Eu acho que é um pouco esse o sentido, né? Então, acho que o PT exercita muito o seu internacionalismo nessa medida que se coloca no lugar dos outros povos, das outras nações, dos outros países, né? E dentro do Brasil se coloca ao lado do povo brasileiro, daqueles que são os mais excluídos, mesmo sendo maiorias, muitas vezes, mas se coloca ali a serviço para fazer as transformações importantes e necessárias. Essa era a minha contribuição. Então, vamos passar para a nossa ronda de contribuições aqui. Eu queria passar a palavra, em primeiro lugar, para o senhor Diosdado Toledo González. 3 minutos, por favor, compañero. Buenos días. En primer lugar, en representación de Poder de Cataluña, nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras del PT de aquí del Estado español en la orden de este encuentro, así como las intervenciones que hemos podido escuchar y que compartimos en lo esencial sus análisis y mensajes. Tenemos una situación muy peligrosa. Yo creo que sois conscientes, se ha dicho, el riesgo de escaladas en los conflictos que nos llevan a una tercera guerra mundial, que tendría unas características que todos sabéis, y por tanto ha de ser un objetivo central de los movimientos sociales, de los partidos a la izquierda, de hacer todo lo posible para defender la paz y que no suceda lo que está sucediendo. Y eso significa que, entre otras cosas, tenemos que derrotar al imperialismo en su versión más agresiva que hemos conocido en los últimos tiempos. Escuchar hace poco ese anuncio del señor Trump de que había que exterminar la civilización de Irán es algo inadmisible que merecería que, desde luego, en Estados Unidos lo echasen a patadas. Afortunadamente, en Estados Unidos hay una fuerte oposición que se encuentra en las calles
y también a nivel internacional. Hemos padecido la agresión de la guerra arancelaria, las amenazas a Canadá y Groenlandia de ser anexionadas, las amenazas a México, a Colombia, también a Brasil, también a Cuba, con la amenaza incluso de ser invadida. Hemos visto, además, en visión directa, la agresión a Venezuela y el secuestro del presidente legítimo Nicolás Maduro de su esposa, la diputada Cilia Flores, sobre todo la brutalidad del apoyo al genocidio en Palestina, con su amiguete Benjamín Netanyahu, la guerra contra Irán y todo lo que este hombre amenaza, porque nos lo dice claramente. No se quita de cuando en cuando la careta y dice pues, que quiere de Venezuela el petróleo y de Irán quiere también el control de la energía del Oriente Medio, Irán, también bloquear su relación con China, etcétera, etcétera. Y en esa actividad pues han jugado un papel, todos somos conscientes, durante ya hace mucho tiempo, de reforzar, estimular, financiar la extrema derecha a nivel internacional, una extrema derecha cada vez más fascista, que sobre todo además en América Latina se ha expresado, como todos sabéis, con este loco del señor Milei, haciendo barbaridades contra los casos de la Argentina, ahora en Chile, bueno, el señor Noboa en Ecuador, que amenaza con hacer lo mismo que Bukele en Salvador, es decir, barbaridad tras barbaridad. Y aquí también en España y en Europa pues estamos padeciendo pues una extrema derecha, un odio brutal, que además arrastra al PP a la misma política. Y en estos días lo estamos sufriendo ante el proceso de regularización de los inmigrantes, que en su gran mayoría además son de América Latina. Con lo cual tendría que darles vergüenza. Partidos que se llaman patriotas, no son patriotas, son vasallos de Estados Unidos, de los objetivos del señor Trump, que es dominar el mundo. Y frente a eso, una cosa que nosotros hemos impulsado como organización es una lucha por la paz, en el sentido de que no solamente el gasto militar, salir de la OTAN, cerrar las bases, y también deciros que damos pleno apoyo, hacemos nuestras los objetivos que se han acordado en este foro, en esta conferencia internacional antifascista en Porto Alegre, en donde sitúa como objetivos la unidad contra el fascismo y la defensa de la soberanía de los pueblos. Lo hacemos nuestro. Agradeceros, porque desde Brasil, desde hace mucho tiempo, ya a mi edad, pues yo he vivido y he participado en los procesos de los foros sociales en Sevilla, y ya para terminar, invitaros a una acción. Es que el próximo 26, el domingo próximo, 26 de abril, tendrá lugar una manifestación que saldrá desde esta plaza de la universidad, con los lemas contra la guerra, no al rearme, OTAN no, y basta de complicidad con Israel. Estáis todos y todas invitados. Vamos a hablar en representación de Esquerra Republicana. Adrián, por favor, Guevara. Perfecto, gracias. Buen día, muy obrigado por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y permitidme, primero de todo, excusar a nuestra presidenta adjunta y diputada en el Parlamento Europeo, Diana Riba, que estaba aquí al principio del evento, pero las agendas estos días están muy locas y han tenido que irse por motivos de agenda. Me acompañan mi compañera Karen Barrios, también Durán y Jan ahí detrás. Estamos muy contentos de estar aquí como Esquerra Republicana. Esquerra Republicana, para nuestros amigos que vienen de Brasil, es un partido republicano de izquierdas, soberanista, independentista, con 95 años de historia, un partido histórico con grandes responsabilidades de gobierno de este país y un partido que defiende desde siempre la lucha antifascista. Y tenemos el triste orgullo de tener el único presidente electo de la historia de Europa, matado, asesinado por el fascismo, como fue el presidente Lluís Companys, asesinado en manos
del dictador Franco. Creemos que en estos momentos, especialmente convulsos, son importantísimas estas relaciones, estas cooperaciones, estos encuentros entre partidos que defienden lo mismo en sus países y alrededor del mundo, y especialmente entre Cataluña y Latinoamérica, entre Cataluña y Brasil, y entre Cataluña y tantos otros pueblos que tenemos un poco lejos geográficamente, pero que estamos tan cerca en muchos sentidos. Y es que hay relaciones y vínculos infinitos. Y tenemos mucha gente de Brasil viviendo en Cataluña, pero también tenemos mucha gente en Brasil, igual que en Argentina o en Uruguay o en México, con raíces claras catalanas, porque fueron decenas de miles de catalanes republicanos que tuvieron que huir del fascismo hace poco menos de un siglo y que países como Brasil los acogieron de manos abiertas. Y creemos que tenemos que luchar juntos en el escenario global actual tan complicado y tan complejo en el que estamos. Porque las luchas son las mismas: la democracia, la libertad, los derechos humanos, la soberanía. Nosotros hace casi un siglo que luchamos por la soberanía de Cataluña, pero es que hoy en día la lucha por la soberanía es compartida también entre estados soberanos de Latinoamérica delante las amenazas imperialistas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Y en este camino nos vais a tener a vuestro lado y tenéis un amigo aquí en Barcelona, un amigo aquí en Cataluña, como es Esquerra Republicana, y esperamos recibiros siempre que sea posible con los brazos abiertos. Muchas gracias. Señor Gregorio Galvón, del Partido Peronista, abogado de la presidenta Cristina Kirchner. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, si estamos hablando de lo que estamos hablando, voy a utilizar uno de los minutos y les pido que nos pongamos todos de pie para hacer un minuto de silencio por las víctimas del genocidio Gaza. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a Heike, al PT por haberme invitado, por supuesto a la gente de la Global, a Hanna, a Pedro Sánchez, a Rodríguez Zapatero. Realmente venirse a Argentina para estar en un hecho tan conmocionante como el que acaba de relatar la compañera es realmente un honor. Lo estoy haciendo en mi carácter de abogado de derechos humanos, de lo que estábamos hablando, y creo que estamos, sí es cierto, en un momento clave, en un momento en donde no hay partidismo. Es un momento donde hay dos lugares donde colocarse: en el lugar de la paz o en el lugar de la guerra. Y creo que todos nos tenemos que unir para colocarnos en el lugar de la paz. Creo que la iniciativa del presidente Pedro Sánchez es muy valedera. Que venga un sobreviviente de Lawfare, como el presidente de ustedes, Ignacio Lula da Silva. Ayer tuve oportunidad de estar con su señora en Valencia, en el acto que se hizo con Mónica Oltra, por el offer que le hicieron a Mónica aquí en Valencia. Ni hablar del offer que estamos viviendo en la Argentina a través de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien siempre vamos a seguir defendiendo porque está condenada ilegalmente, porque además de estar condenada ilegalmente, las dictaduras militares cambiaron
cambiaron por jueces, las balas de la dictadura cambiaron por torturas y por cárcel, y los medios de difusión son la tercera pata de lo que se denomina el lawfare, y denomino yo como nuevo golpe de Estado. Para terminar con el lawfare y para terminar con este tipo de situaciones en América Latina y en el mundo, porque está llegando a España también, tenemos que unirnos, no solamente todas las izquierdas, toda la gente de bien, porque como dije al principio, la única manera de que podamos estar y lograr que todos unidos podamos seguir consiguiendo lo que consiguió Pedro Sánchez, de habernos juntado a todos en España, en esta gran global en Barcelona, es ir todos por la paz, estar todos con la paz y entender de una vez por todas y para siempre que no se trata de divisiones ni de partidismos, se trata de la paz mundial. Para eso vinimos acá, a defender los derechos humanos. Y los derechos humanos se defienden siempre. En el lugar de origen se defienden con las personas, pero a veces también se defienden en manera y en forma global. Para eso estamos acá. Muchísimas gracias a todos los que me invitaron. Muchísimas gracias al presidente Pedro Sánchez. Muchísimas gracias a Hanna Jalul, que también fue una de las eurodiputadas. Gracias a Irene Montero ayer, a la esposa de Lula, la primera dama, con quien tuve el gusto y el honor de estar. Y muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y por ese minuto de silencio por esas víctimas. Porque no tenemos que permitirnos, bajo ningún punto de vista, que siga habiendo víctimas, que sigamos mirándolo por televisión. Tenemos que actuar y aquí vinimos a hacerlo. Muchísimas gracias. Señor Andrés García Berrio, diputado del Parlamento de Cataluña, Partido Barcelona en Común. Buenos días, gracias Heike. Un placer compartir este espacio con Humberto Costa, senador, secretario de Relaciones Internacionales, con el resto de compañeros y compañeras del PP. Soy Andrés García Berrio, portavoz de la Comisión de Acción Exterior por parte de Comuns. Comuns somos un partido con representación en Cataluña que hemos gobernado la ciudad de Barcelona durante 8 años con Ada Colau y ahora mismo formamos parte del gobierno junto del gobierno de coalición que el pasado de 2023 logramos frenar que el fascismo llegara al gobierno gracias a una movilización también de todas las fuerzas progresistas del conjunto del Estado. Lo primero de todo, deciros que en un momento como el actual, en el que es absolutamente necesario e imprescindible defender la democracia, es muy importante seguir el ejemplo de lucha que habéis llevado ante un ataque tan fuerte que vivisteis de lawfare, viendo cómo se degradan las instituciones judiciales al servicio del fascismo político. Y en este sentido, agradecer la lucha que habéis llevado a cabo, la lucha que llevó el presidente Lula para, una vez salió de esa situación de lawfare, volver a la presidencia, y creo que genera el camino a seguir para hacer frente a la defensa de la democracia que estáis haciendo desde Brasil. Es un ejemplo para todos nosotros y todas nosotras. También deciros que el trabajo que lleváis haciendo desde hace tanto tiempo en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la exclusión, es absolutamente fundamental. Yo creo que en este sentido, por eso también celebro el trabajo conjunto que estamos llevando a cabo con la diáspora, también aquí del Partido de las Trabajadoras y el resto de población de Brasil, que está defendiendo el proceso democrático, el proceso progresista en Brasil, pero que también lo está defendiendo en Barcelona, y lograremos que Barcelona sea de nuevo ese faro progresista que fue durante 8 años, porque es necesario aplicar políticas progresistas de verdad. Y en ese sentido también agradecer ese trabajo mutuo, y yo creo que también por eso es muy importante entender el trabajo y la relevancia. Me parece muy importante, que también lo habéis manifestado, el trabajo de los movimientos sociales, el trabajo de la gente organizada, el trabajo que construye nuestros barrios, que construye nuestras ciudades, y es por eso que esta semana estamos celebrando un proceso de regularización extraordinaria en este país, y ha sido gracias al movimiento de regularización ya y al conjunto de las diásporas que encabezan estos movimientos sociales. Creo que también es muy importante que una semana como esta, con este encuentro, podamos celebrar una medida así. Frente a su ataque a la democracia, frente al auge del fascismo, lo que tenemos que hacer es
seguir defendiendo más progresismo, más democracia en las instituciones y también desde abajo, porque venimos desde ahí y siempre lo tendremos en cuenta. Los movimientos sociales son quienes nos hacen seguir el camino. Muchas gracias. Señora Arnau Piqué Magdalena, de Comunistas de Catalunya. Bom dia, bem-vindos a Cataluña, a los compañeros del PT. Vengo en representación de Comunistas de Cataluña, partido comunista clásico, integrante del Partido de la Izquierda Europea, que precisamente este fin de semana tenemos nuestro congreso. Si no me equivoco, creo que el compañero mañana estará en Bruselas con los demás compañeros. Para quien no nos conozca, pues somos un partido comunista, digamos, clásico, pero con amplias alianzas dentro de la izquierda, algunas están presentes en esta sala, ¿no? Y tenemos un trabajo estratégico con la ciudad como Barcelona, tan cosmopolita, un trabajo muy fuerte con las diásporas. Llevamos ya varios años, que lo saben, trabajando muy estrechamente con el PT, con el núcleo del PT de aquí de Barcelona. Yo creo que para recapitular, ¿no? Y no añadir más información de la que ya se ha dicho, pero yo creo que se han hecho cosas muy importantes, ¿no? Las próximas elecciones de Brasil no solamente son centrales para Brasil, no solamente son centrales para América Latina, sino tienen una estrategia importantísima a nivel global para todo el mundo. No solamente a nivel de lo que supone el PT, una fuerza progresista con semejante fuerza, proveniendo precisamente de las organizaciones trabajadoras, de las luchas sociales, ¿no? Sino por el contexto internacional en que nos encontramos hoy en día. A nadie se le escapa que el orden liberal basado en reglas está hoy más que nunca en crisis, en disputa, precisamente por los mismos actores que lo crearon, ¿no? Los Estados Unidos crearon una estrategia global a su imagen y semejanza para sus propios intereses, y cuando les ha dejado de interesar, se han puesto a romperlo, ¿no? Yo creo que sería un error pensar que esto es una locura transitoria de Trump y que en las próximas elecciones, si ganan los demócratas, pues la cosa cambiará, ¿no? Yo creo que es una cosa más profunda y que precisamente es ante un imperio en decadencia que está haciendo este tipo de elecciones y este tipo de agresión, ¿no? Ya se ha dicho, ¿no? Contra Cuba, contra Venezuela, contra Colombia, ahora mismo en Irán, en Palestina. Ahora parece que se nos ha olvidado, pero incluso contra Europa, ¿no? Se está planteando incluso invadir Groenlandia. Ante eso yo creo que precisamente Brasil, y con el pueblo brasileño, con Lula enfrente suyo, ¿no? Puede precisamente este mundo multipolar, este mundo basado en reglas, este mundo basado en la paz y en la armonía, que es lo que queremos todos, ¿no? Y un mundo pues que sea decidido por sus propios pueblos. En este sentido, solo queremos animaros, ¿no? Felicitaros por esta propuesta que estáis haciendo hoy aquí, y solamente comentaros que aquí en Cataluña tenéis un pueblo hermano que os va a ayudar para todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Vou chamar Gilson Maciel Ricardo, da Associação Cultural de Capoeira Angola, Radiação, Ponto de Cultura e Ponto de Memória. Chega na frente aqui, companheiro. Aparecer. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Mestre Gil Maciel, sou presidente e fundador da Associação Cultural de Capoeira Angola. Somos a primeira associação de capoeira e na Europa a ser ponto de cultura. Nós somos o primeiro ponto de memória da Europa. O que eu gostaria de falar é pedir uma atenção especial para esse segmento. O Brasil parece que nos esqueceu, apesar de ter feito muita coisa, faz internamente para o Brasil. E fora do Brasil não temos uma política direcionada a esse segmento cultural. Temos, por exemplo, que a capoeira está presente em 160 países, somos uma força, uma ponta de lança da cultura brasileira, mas não temos um apoio institucional, não temos políticas direcionadas para o exterior. Não? O Ministério de Cultura, por exemplo, não pode enviar nenhum apoio financeiro que não seja através do Ministério de Relações Exteriores. O que falta? Que o Ministério de Cultura faça um convênio com o Ministério de Relações Exteriores, então que a gente possa ser beneficiado, né, por esse apoio e ser incluído dentro desse orçamento do Ministério de Cultura,
que até então a gente faz pela disposição que temos. Né? A capoeira daqui a 50 anos ou mais. Eu acabo de chegar, estou há 20 anos somente. Meu amigo está há 30, meu amigo e mestre de capoeira, mestre de âmbito. Estamos aqui tentando representar esse segmento, um segmento que não está sendo, vamos dizer assim, aproveitado, né, pela política brasileira. Nós somos uma força poderosa, digo, né, porque somos nós que somos a ponta de lança da cultura brasileira no exterior. Somos nós que levamos o idioma corpo a corpo, o idioma brasileiro. Somos nós que divulgamos, defendemos essa cultura e esses valores de matriz africana no Brasil. Então é importante que o governo brasileiro faça políticas direcionadas à cultura brasileira no exterior. Por isso, eu gostaria de entregar uma carta ao senador, né, e vou recolher a carta. Vamos entregar eu, mestre de André, para cá de pouco. Esse momento merece registro. São duas coisas importantes. É uma carta de reivindicação de uma política para o nosso país. Vamos ver aqui. Muitas coisas também. A nossa demanda é antiga, então, quase ninguém. Tem duas coisas que eu queria mostrar. Bom, essa carta vai direcionada ao presidente da República, como o representante, não, de todos os brasileiros, mas entrega na sua mão essa carta de reivindicação da nossa coletividade necessita de uma atenção específica, não? Necessita uma atenção política, uma atenção especial nesse sentido. Vejo que o governo brasileiro, por exemplo, não está preparado, todavia, né, para essa demanda no exterior. Inclusive os sites, as páginas do Brasil não estão adaptadas à comunidade brasileira no exterior. Quando tu quer fazer, por exemplo, um cadastro, né, o cadastro tem que ser feito com o do Brasil, tem que ser feito com o CPF do Brasil. Então é importante, né, que as políticas do Brasil, né, e também locais, né, como por exemplo a Catalunha, pudesse chegar num acordo, né, político para que também nos apoiassem nesse sentido. É importante que a Catalunha entenda que nós somos talvez o único país no mundo que comemora o Dia Nacional da Catalunha por lei. Não sei quantos mais comemoram. Então já temos uma afinidade muito grande. Isso é importante, né, que os senhores prestassem uma atenção a esse nosso segmento. Né? Então, senador, muito obrigado. Eu queria expressar aqui um amigo, que é um fotógrafo, que tirou uma foto do presidente Lula em 1992 em Barcelona. Quando ele veio, gostaria que o senhor fizesse chegar ao presidente essa foto. São uma equipe que veio com ele, não sei quem são essas pessoas. Então, são pessoas que o senhor pode entregar a ele, que é uma lembrança, né, desse momento. E ele fez uma dedicatória aqui. Ele já tem 80 anos e sabendo que eu vim aqui, então me pediu esse favor. Obrigada, Okay? companheiro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Um minutinho de fala. Eu escutei o Breno, né, fazendo essa pontualização, né, de matriz africana. E eu quero aproveitar esse momento aqui para vocês, tá, e dar, como o segmento capoeirístico, uma coisa muito importante, tá, que nós falamos assim: eu vou pedir pro vento para retirar tudo que há de ruim, pode levar. Só quero paz perto de mim.
Só quero paz o nosso país. Obrigado. Eu vou chamar para uma fala também aqui o companheiro Eduardo Zanato, vereador pelo PT, na cidade de Balneário Camboriú. Bom, rapidinho, estava batendo umas fotos do senador Humberto que me pediram para dar uma força na assessoria de comunicação dele aí no universitário. Como falaram, eu me chamo Eduardo Zanato, sou vereador do Partido dos Trabalhadores do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, reeleito. A gente fez uma votação histórica para o PT lá, inclusive escreveram que foi a maior votação proporcional de um candidato da esquerda nas eleições municipais de 2024 nas cidades acima de 100 mil habitantes de Santa Catarina. E a gente enfrentou, como o Breno falou aqui antes, o filho do ex-presidente, inelegível, que está preso. E, inclusive, o pai dele, naquela época, estava solto, foi lá fazer campanha, subiu no palanque. E por que eu estou falando isso? Porque eu falo de um território onde eu disse que as eleições de 2024 são um laboratório para o que a gente ia enfrentar agora em 2026 no país. Então, eles testam de tudo. E o PT é o alvo, e a gente segura, está avançando. Mas agora, aos 46 anos do partido, eu usei a tribuna para dar os parabéns ao Partido dos Trabalhadores e fazer tudo que representa para a população brasileira, para a nossa cidade, para o nosso estado. E quando eu desci da tribuna, um vereador olhou para mim e falou assim: como você é corajoso, né? Como você é corajoso para falar em Balneário Camboriú e parabenizar o PT. Eu falei, eu parabenizo com o maior orgulho, porque é uma honra para mim poder ser parlamentar do PT nesse momento e poder falar em nome de trabalhadores, estudantes e diversos setores sociais para a população que sempre precisou de voto, sempre teve invisibilizado, e é o nosso partido que representa. E quando eu falo do nosso partido, não vou me alongar para falar de atividade nossa lá, só a gente é capaz de proporcionar isso aqui. Tá? Então eu queria parabenizar a coordenação do PT Barcelona, tem até lojinha, já bate foto, porque a juventude do PT tem a lojinha de Balneário Camboriú lá. Eles querem se inspirar. São eles que estão arrecadando para custear a nossa sede na cidade, para pagar o aluguel. Eles pagam o aluguel de Balneário Camboriú, que falam que é o metro quadrado um dos mais caros do Brasil, a sede é paga com a lojinha da juventude. E eu digo isso, lá eu falo, vocês não têm a dimensão do que é o Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras. E isso aqui que a gente roda, eu acabei de sair de uma conversa com o Partido do Congresso Nacional Indiano. Inclusive, eles querem encontrar o senador depois. E eles estavam me perguntando assim, cara, como vocês se organizam? Como é que tu vai para uma reunião do PT aqui em Barcelona? Aí eu volto a dizer, só a gente tem isso. Só a gente tem isso. Então, para mim, isso aqui alegra o coração, é um orgulho poder ter participado. Agradeço o convite para estar aqui como ouvinte. E vamos para a luta, porque esse ano é histórico e decisivo para nós. Já apareceu, né? Quando você é vertical, você abaixa a cabeça. Ela abaixa a cabeça. Obrigado. Obrigada. Próximo companheiro. Perdão, Elinaldo Cavalcante. Bom dia a todos e a todas. O Breno terminou falando de um poema, uma poesia. Eu começo com a filosofia. Há um filósofo grego que chama-se Epiteto, que defendeu por muito tempo que não são os fatos que abalam a humanidade, mas aquilo que se fala e se escreve sobre os fatos. E a Hannah Arendt vai dizer que a história do homem, eu diria, e da mulher, para sobreviver ao tempo,
tem que ser dita e bem dita. Eu sou professor Rinaldo Cavalcante, sou de Garanhuns, estou aqui arrepiado, estou aqui emocionado. Trabalhei na roça, na zona rural de Garanhuns, e estou aqui na Universidade de Barcelona, fazendo pós-doutorado, graças à política pública criada e colocada em cena no Brasil pelo PT, por Lula. Eu estou muito emocionado porque saí de onde eu saí, trabalhar na roça com meus pais, plantando milho, feijão e mandioca, para não morrer de fome. E foi graças ao presidente Lula, que com a sua sensibilidade, competência e tudo que ele tem, mudou a vida de milhões de pessoas no Brasil, e uma dessas pessoas sou eu. Estar aqui hoje tem um significado muito grande, porque as políticas que ele fez alteraram radicalmente a vida das pessoas. E se, como o senador Humberto disse, Breno reforçou, o PT ainda é mal avaliado em muitas pesquisas que se faz. E isso é porque talvez nós ainda não conseguimos dizer o que estamos fazendo. Eu coloco nós como alguém que teve a sua vida completamente alterada pelo que Lula tem feito. Porque não basta, Humberto, Miziara e Breno, fazer as coisas extraordinárias que nós estamos fazendo. Tem que dizer para a população. Tem que ter uma política institucional de cada um de nós dizendo, olha, eu estou aqui hoje não é porque eu tenho habilidade e competência, é também por isso, talvez, mas é porque as políticas do PT permitem isso. O projeto que eu estou pesquisando aqui em Barcelona, hoje eu sou professor da Universidade Federal do Pará, assim que terminei o doutorado, em bolsa pelo PT, eu fiz concurso para a Universidade Pública criada pelo PT, a Unifespa, lá no Pará, e se estou aqui hoje, é porque há políticas públicas que o Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, garante. O projeto foi a semana passada aprovado pelo CNPq com recurso do presidente Lula que garante. Então, é uma alegria muito grande. Para finalizar, meu tempo já terminou, eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês têm pensado, se têm pensado, como a gente melhora nosso diálogo com a população. Porque se, do ponto de vista das lideranças do partido, é um desafio, para nós da academia também é um desafio. Né? Então, além de mostrar, dizer como a gente pode fazer isso, de que maneira a gente pode se unir, né, para fazer com que as políticas públicas, além do que elas fazem, né, elas precisam ganhar visibilidade, elas precisam chegar, né, aonde tem que chegar, olha, é por isso que está aqui. Então, meu muito obrigado, é uma honra muito grande estar aqui, e parabéns a Flávia, a Raik, toda a equipe, a Ana, né, que tem trabalhado muito nesse momento. Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigada para nós, para você aqui também. Eu vou passar a fala só para mais duas falas, e aí os nossos convidados aqui poderão responder a sua pergunta. Eu gostaria de convidar um companheiro que ele é concejal, vereador em Palma de Maiorca, é o Daniel Oliveira de Souza. Ele é brasileiro e é vereador numa cidade aqui, né, da Espanha. Daniel, está por aqui? Aqui ele. Bom, gente, bom dia. Muito obrigado. Primeiro, eu quero falar para vocês que não estou aqui por ser vereador. Estou aqui por ser brasileiro. Faz 35 anos que eu estou aqui. Aqui o rapaz me emocionou escutar a história dele, porque eu também plantei muito feijão, arroz, milho, tudo. Arroz é muito, né? Estou muito nervoso. Faz 40 anos, quase 40 anos que estou aqui, eu não esperava jamais estar aqui do pessoal do PT, do senador, desse cara, falando com vocês. Né? Eu acho que esse país é um grande país. Um grande país. Acolhe muito bem. A gente é feliz aqui, claro que sim. Mas é algo que pesa. Não é brasileiro, sim, sendo brasileiro. A gente é imigrante perseguido. Porque
a extrema-direita, vocês sabem o que está acontecendo, a extrema-direita perseguindo o pessoal por raça e nacionalidade. Isso é muito triste. Não? Mas uma das coisas que me pesa bastante, até hoje eu falo, pesa para mim, não ter vivido essas políticas do PT, do Brasil. Pesa sim. Por quê? Porque ver causas como o rapaz aqui é muito emocionante e isso dá fé da importância que tem das políticas públicas. Política para o povo. Não para os 2% da maioria, os 2% mais ricos do mundo inteiro, não só do Brasil. Eu acho que o PT, eu sou o PSOE aqui, PSOE e PT, partidos hermanos, agora mesmo são as maiores autoridades deste mundo. Sou privilegiado, tenho dois grandes presidentes, dois grandes líderes mundiais, Lula e Pedro Sánchez e Lula. Há pouco, faz um mês, eu fiz um vídeo com o nosso colega de Baleares, fazendo ele. Gente, eu nunca vi tanta polarização. Eu falei para amigos meus, pelo amor de Deus, nos anos 80, nossa família votava na Arena, no MDB, não sei o quê, todo mundo votava no Felipe, sabia não. Agora, você vota no Bolsonaro, vota no PT, somos inimigos. É incrível. É muito triste. E frente a esse fascismo, frente a esta deriva fascista em todo o mundo, eu estou sentindo muito aqui no Brasil. Eu vi muitos vídeos lá do nosso colega de Camboriú. É uma tristeza absoluta. E te animo, porque uma pessoa que é de esquerda é autêntica. Quando você fala com alguém e fala, eu não política não quero saber, eu não sou de qualquer color, direita. Não, eu de política não quero saber, eu não sei nada, direita. Porque todo mundo que é de esquerda não se esconde. Eu sou orgulhoso, eu sou de esquerda. E serei sempre. Eu falei para a gente no país, no Brasil, antes de você nascer já é de esquerda. Você não pensa, não vem aqui agora para mim que eu tenho que ser bolsonarista. Pelo amor de Deus. Eu estaria falando, eu tenho muitos anos de carreira aqui nesse país e podia falar muitas coisas, mas só dizer uma coisa. O Brasil é o nosso Brasil. E amo o Brasil e amarei sempre. E por Eu vou convidar a companheira Fernanda Otero, do PT Irlanda. Thank you, hello everybody. Bom dia, excelentíssimo senador. Você não imagina, Miziara, presidente da Fundação PC Abramo, a emoção que dá estar com vocês, vocês não fazem ideia. Em fevereiro faz 10 anos que eu moro na Irlandinha, meu país querido, e nesses 10 anos eu perdi as contas de quantas vezes eu saí. Inclusive nos encontramos, senador, em Londres uma vez, num evento que teve, perdi as contas de quantas vezes eu saí para fazer essa construção do PT. E para nós, a coisa mais maravilhosa que tem é estar na frente de vocês. Eu não podia perder a chance de dizer o nome da Irlanda nesse salão, porque a Irlanda... Flávia falou, você quer falar? Não, sim, quer. A Irlanda, o Lula teve 80% dos votos. A Folha de São Paulo teve que colocar a Irlanda no mapa da Europa por causa do número de votos que o Lula teve em 2022. Então, é uma honra para mim estar aqui falando em nome daquele país que tem 80 mil brasileiros. E é muito bom ver o envolvimento da Secretaria de Relações Internacionais conosco nesse novo mandato. E o trabalho que a Fundação PC Abramo tem feito também, que acho que isso merece toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, de educar os trabalhadores, os filiados, os militantes e formação. Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, quem aqui não é brasileiro que está na sala, pode levantar a mão só para todos. Quem não é brasileiro? Quem não é brasileiro? Sorry, I don't speak Spanish. Yes. Você não são brasileiros, por favor.
Então, no dia 6, a gente vota, vocês que não são brasileiros, votam pelo correio. Nós não votamos. A gente tem que votar na urna. Dia 6 de maio é o último dia para transferir o título. Isso é uma coisa super importante. Se você é brasileiro, conhece alguém, não esqueça, daqui até o dia 6 de maio, de colocar na sua rede social, de falar com alguém, de pedir para a pessoa transferir, de divulgar isso, porque a gente vai precisar de mais. Eles estão muito unidos, mas nós somos melhores e a gente é mais forte. Muito obrigada pela oportunidade. Companheiro, eu vou convidar a senhora Karen Barrios Vargas, presidenta da Setorial de Cidadania e Migrações da Esquerda Republicana de Catalunha. Tem que falar? Pode falar sentada se quiser. Mas a transmissão, é por causa da transmissão. Ah, sim, o microfone funciona melhor aí nesse cantinho. Bom dia a tothom, benvinguts a Catalunha. Vamos ver se eu consigo falar em português, que faz muitos anos que eu não falo. Vou falando. Bom, em primeiro lugar, para mim é uma honra muito grande que vocês estejam aqui hoje. E é uma honra muito grande que o presidente Lula esteja aqui, apesar de que não está aqui fisicamente, mas está em esta terra, né, na Catalunha, em Barcelona. Eu vou tentar ser muito breve, coisa que é muito difícil para mim, porque eu falo muito. Eu gostaria de fazer uma pequena apresentação minha. Eu nasci numa cidade muito pequena, que é fronteira com o Uruguai, no sul do Brasil, que se chama Santana do Livramento. Sim. E é uma fronteira aberta. É uma cidade que tem uma linha imaginária, uma rua, e se você fizer assim, você já está no Brasil. Portanto, nós fizemos uma fronteira amiga. E as pessoas que moram lá se consideram uruguaias e brasileiras. E nessa cidade também nasceu o meu pai, que foi secretário de organização do Frente Amplio por muitos anos. E o meu pai esteve 8 anos preso na ditadura. Foi uma pessoa muito torturada. Quando ele saiu da prisão, o meu pai esteve militando muito tempo no Frente Amplio, mas também no PT, nessa cidade. E também foi um dos fundadores do movimento Sem Terra dessa cidade. E, portanto, eu também estive muitos anos indo nos congressos do PT, no primeiro período do Lula. Então, para mim, eu me sinto em casa hoje. Me sinto muito em casa e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu hoje sou a presidenta da Setorial de Cidadania e Migrações da Esquerda Republicana. É uma responsabilidade que eu assumi com muita honra, mas assumi essa responsabilidade no pior momento da história em relação ao tema da imigração. Não vou falar hoje do tema da imigração, porque todos somos muito conscientes do momento que estamos vivendo a nível mundial, né? Eu agradeço muito que o PT hoje, sobretudo nesta gestão do PT, o PT tenha retomado posicionamentos históricos referentes estou traduzindo, referentes à justiça social, e que seja um momento em que o PT, esse é o meu ponto de vista, um momento em que o PT está levantando mais do que nunca bandeiras históricas de temas sociais. E eu agradeço muito, porque eu acredito que é muito importante nesse momento em que as esquerdas em Latinoamérica tornem a ser referentes desses temas. Por quê? Porque não sabemos o que vai acontecer no futuro próximo, não sabemos se as migrações futuras vão ser ao revés, e porque o problema que temos, o problema que temos aqui com a imigração a origem dos países, o problema, as pessoas
sem vindo para cá, porque não tinham solução nos seus países de origem. Portanto, para mim, que as esquerdas tornem-se esquerdas nos seus países de origem é um golaço. Portanto, muito obrigado e bem-vindos. Senhoras e senhores, nós estamos nos encaminhando para as últimas falas. A gente tem que deixar um espaçozinho no final para a nossa coordenadora fazer a leitura da Carta de Roma, que são as nossas demandas enquanto comunidade brasileira em diáspora. Eu vou convidar as últimas duas falas, o senhor André Luiz Siciliano, que vai falar sobre direito já na forma pela democracia. O senhor André, por favor. Bom dia, boa tarde já. Eu sou membro do Grupo de Direitos Já, pela Democracia no Brasil. Sou advogado, sou mestre de Relações Internacionais e doutor em Direito Internacional. E vivo aqui em Girona há 4 anos. Então, tenho toda a vida no Brasil, todos os vínculos no Brasil, e como muitos, agora recentemente, vivendo aqui na Catalunha. Escutei as falas aqui e acho que eu quero trazer aqui uma contribuição que talvez faça muito sentido. Desde a perspectiva que o Breno nos passou da crise do capitalismo, ao ponto da ausência do Estado, que não chega aos expatriados, a dificuldade que os centros de culturas e religiosos têm de operar, seja as pessoas que vêm certinho documentado, como foi o meu caso, seja tantos outros brasileiros que acabam migrando e não conseguem se